Opa, hoje eu quero falar sobre um assunto meio diferente. Um mangá que, quando eu li, achei genial. Escrito por Naoki Urasawa, o mesmo escritor de Monster. Ela veio antes e é chamada 20th Century Boys. Nesse vídeo eu tenho o objetivo de apresentar a obra para vocês de modo que fiquem curiosos e procurem ler a obra. Eu vou contar os acontecimentos do capítulo 1 ao capítulo 14, de forma nenhuma esse vídeo substitui esse começo, porque eu vou deixar coisas que podem ser muito importantes no futuro, então comecem pelo começo. Vamos lá. O mangá começa com uma visão do passado, para ser mais exato, 1973, onde o protagonista coloca Rock no alto-falante da escola, esperando alguma empolgação, porém, nada acontece. E então vamos para uma visão do futuro, em que um grupo de pessoas salva o mundo da extinção. E logo após, uma garota acorda e vê uma espécie de monstro pela janela. Isso não faz sentido, pelo menos nesse ponto da história. Então no presente vemos o Kenji, o protagonista da história, em sua loja de conveniência. E vemos a sua mãe e sua sobrinha, que foi abandonado pela mãe. Aparece dois policiais perguntando sobre a antiga loja de licor, por causa de um cliente que havia desaparecido. O professor Shikishima. Kenji, curioso, vai até a casa do professor e vê um símbolo e por algum motivo ele lembra da sua infância. E agora no passado, vemos Kenji e seus amigos fazendo uma base secreta. E é apresentado os vilões, Yambo e Mappo, os dois irmãos mais malvados do mundo. Então, um dos amigos, o Ocho, faz o símbolo que vemos. E em seguida ele fala: quem conhece esse símbolo é um amigo de verdade. Aparentemente, Kenji não se lembra disso. E pulamos para o lugar e parece uma seita. E um homem diz: ele vai flutuar. Mas quem vai flutuar? O homem que chamam de amigo. E adivinha? Ele flutua. Será isso ilusão? Ou ele realmente consegue voar? O próximo capítulo começa com um caso misterioso, onde vemos um homem que foi morto após ter todo seu sangue drenado do seu corpo. E o motivo é um vírus letal. Mas como acontece esse contágio? Pela água? Pelo ar? Insetos? Toque? Não sabemos. A cena corta para um casamento de um dos amigos do Kenji, onde falam para ele que o certo era deixar a Kana, sobrinha dele, em um orfanato, e que é por causa dela que ele não consegue se casar também. E então ele dá aquela patada, aquela tirada linda, magnífica. Existem milhões de pares de peitos, mas a Kana só existe uma. E depois disso, eles meio que deixam ele em paz. Uma tiazinha faz uma brincadeira inocente com a Kana, e se descobre que ela tem uma intuição do caralho. Kenji foi escolhido para discursar no casamento, e ele diz que quando criança, o sonho deles era salvar o mundo. Enquanto isso, o amigo está fazendo uma espécie de lavagem cerebral em um dos seus fiéis, e de alguma forma, os casos do vírus e do desaparecimento do professor estão conectados, porque o professor dava aula de engenharia, e o garoto era um de seus alunos. O capítulo seguinte começa no passado, em 1969, em que as crianças estão no abrigo e Kenji escuta rock pela primeira vez. Ele passa a amar guitarras, então começa a juntar dinheiro e compra seu primeiro violão. Uma breve visão da sua fase de guitarrista passa e ele é um vagabundo e acaba sendo dispensado da banda por ser muito ruim. Em uma breve conversa descobrimos que depois daquilo ele nunca mais tocou violão. E uma pequena prenúncia do fim do mundo é anunciada pelo amigo. No jornal aparece o amigo de infância de Kenji, onde ele morreu, ou melhor, se suicidou, que foi o Donkey, um garoto pobre e muito rápido. Ele era sempre desprezado, porém depois dele ajudar o Kenji e o seu amigo Marou, que ficaram presos na pedreira, eles começaram uma bela amizade. E na casa de suicídio do Donkey, nós voltamos a ver aquele símbolo. No pós-velório, eles contam umas histórias antigas, em que o Mon-chan, um dos amigos de infância, esquece de ligar a bombinha das carpas, para elas não morrerem. Porém, já estava de noite e tinha uma lenda do garoto que dissecava carpas à noite. E o Donkey era um homem da ciência. Ele não acreditava em fantasmas, por isso pediram para ele ir lá ligar. Ele foi na escola, ligou a bomba, mas viu algo que assustou ele. E com medo ele pulou do segundo andar da escola e correu. Ninguém sabe o que ele viu. Seria um fantasma, um professor ou algo pior. Quarta cena para um dos seguidores do amigo, que está completamente louco. Como eu já disse antes, o leitor tem um jeito meio lento de contar a história. Então eu vou rushar um pouco, deixando alguns pontos que no momento é indiferente, mas pode ser importante no futuro da história. Por isso esse vídeo é só para vocês conhecerem e se interessarem pela obra, e de forma nenhuma é um adianto da parte inicial. O Kenji finalmente quer procurar a origem do símbolo, e o que ele significa, e por que ele tem a ver com o suicídio
de uma pessoa que nunca faria isso. Ao chegar na escola do professor que desapareceu, ele percebe que tem vários alunos com camisas estampadas com esse símbolo, e após uma festa ele descobre que tem outra pessoa distribuindo elas. Em um breve diálogo, descobrimos que o amigo está envolvido com um vírus que drena o sangue do corpo das pessoas. Mas o que ele pretende com isso? Como ele conhece esse símbolo? O amigo é uma das crianças do passado, o amigo está entre eles. Mais perguntas e nenhuma resposta. Gen se encontra com o cara que distribui as camisas e ele começa a falar nada com nada, como você está a um passo de se tornar um amigo. Os antigos amigos se encontram novamente e descobrem que eles enterraram uma cápsula do tempo no antigo esconderijo. Então eles vão até o local, desenterram e o símbolo está estampado na tampa da caixa. Dentro da caixa, coisas simples, como brinquedo, uns desenhos de criança e, óbvio, o símbolo. Uma memória volta para eles, onde falaram que essa caixa só seria aberta quando o mundo estivesse em perigo, e eles iriam salvá-la. E foi no mesmo momento que o amigo anuncia a destruição e renascimento da humanidade. O Mon-chan vai embora, porém um novo personagem aparece, Yujiki, a única garota do grupo e também a mais forte e corajosa dentre eles. Eles contam a situação para ela e no dia seguinte ela aparece com uma informação muito importante, que eles não sabiam, porém a gente sim. O criador do símbolo foi o Ocho. Mudando de ares e bom, chegando no final da história, eu vou contar até o capítulo 14, que a partir desse ponto, se percebe que há algo a mais nessa história. Um grande detetive lendário chamado Cho-san é encarregado do caso do vírus, e ele é apresentado de forma bem simples, em uma ligação com sua filha, onde ele se arrepende de não ter passado mais tempo com ela, por causa do trabalho, e vai fazer o possível para melhorar, e pergunta o que o neto dele queria de aniversário. Ela responde que seria um boneco do Pikachu. Ele compra o boneco e vai para o trabalho, onde ele está investigando seu último caso, em que ele suspeita de uma guerrilha biológica. Ele liga o caso do professor e do vírus, seguindo várias pistas de maneira incrível. Ele descobre a real identidade do amigo, e o amigo estudou na mesma sala que o Kenji no primário. Ele ia perguntar ao Kenji sobre isso, porém o Kenji estava ocupado com burocracias da loja. Ele conversa com seu assistente, conta as descobertas, também conta sobre a sua própria vida, dos erros que cometeu com sua filha e que planeja consertar tudo isso. E por último, ele conta que foi à escola onde o amigo estudou, se encontrou com o professor da época e o professor revelou algo extremamente interessante. Um dia no refeitório, todas as colheres se entortaram do nada. E ele pergunta quem foi. E antes de sabermos se o professor respondeu ou não, o celular toca. E bom, pela primeira vez na vida de Cho-san, ele vai escolher a família em vez do trabalho. Ele vai correndo para o aniversário do neto, o seu assistente dá um tapinha de encorajamento nas suas costas, mas a alegria estava prestes a acabar, pois o assistente era um dos fanáticos pelo amigo, e ele tinha aplicado o vírus que drena no sangue. O detetive lendário sabia demais, e então ele foi purificado. E aqui acabam os acontecimentos do capítulo 14. Uma coisa que vocês precisam saber é que esse mangá tem uma continuação, chamada 21st Century Boys, e ela começa do exato ponto onde o antigo termina, e também fecha a história. 20th Century Boys é uma obra repleta de mistérios, e quando você acha que desvendou um, na real é uma pista falsa, que só aumenta as perguntas. Em conclusão, é isso que eu queria falar, e leiam 20th Century Boys.